Oi, aprendiz, tudo bem com você? Espero que esteja bem. Nós vamos abordar o seguinte tema nesta aula de hoje: técnicas, de arquivo e protocolo, tá? Algo que é muito importante nas empresas e que nem sempre é valorizado, tá? Então, imagina lá uma empresa, a quantidade de documentos que ela tem em circulação. Contratos com fornecedores, contratos com clientes, notas fiscais, documentos de funcionários, Enfim, a gente poderia passar aqui um tempão falando, de diferentes tipos de documentos que uma empresa tem, que ela produz, que ela gera no seu dia a dia, que ela recebe das partes, que de alguma forma interagem com ela, fazem parte ali da sua rotina. Então o volume é muito grande. Pode ser que esses documentos eles sejam digitais, pode ser que esses documentos eles sejam físicos e a empresa precisa fazer uma gestão disso, tá? Então, antes o que a gente ouvia falar e a gente via, o arquivo desta documentação era algo desvalorizado, para a empresa não tinha valor nenhum. Muitas vezes era separado lá um lugar escuro, úmido, só para realmente guardar de qualquer jeito essa documentação, só que quando precisava, Então, surgiu lá uma determinada demanda e, puxa, agora eu preciso daquele documento. Aonde que foi guardado? Em qual pasta? E aí, até encontrar isso, muitas vezes já nem em condições mais de uso, por estar lá numa sala fechada, úmida, foi guardado, fora de uma pasta adequada, vamos imaginar assim. Então, as empresas começaram a perceber ao longo do tempo que essa documentação que ela produz, que ela recebe, é algo que não pode simplesmente ser descartado ou arquivado de qualquer forma. Porque quando se precisa disso, gera muito transtorno. Aí você tem que parar a empresa, pedir para uma série de pessoas, irem procurar esse documento. Quantas e quantas empresas, perderam aí determinadas ações na justiça porque não tinham como provar, porque a documentação foi perdida. Talvez até tinham feito tudo certinho, tinham a documentação, mas não arquivaram corretamente. E no momento que foi preciso, não tinha esse documento. Então, técnicas de arquivamento e protocolo é algo que tem que ser discutido, tem que ser trabalhado, Não pode ficar em segundo plano na empresa, não pode achar assim, é uma atividade que não traz resultado. Ela é importantíssima. Quando você precisar dessa documentação, você vai entender. Então, é por isso que esse assunto está aqui dentro, da nossa base aqui, para vocês começarem a trabalhar lá na empresa como jovem aprendiz. E, inclusive, porque muitos de vocês vão fazer esse tipo de trabalho. Então, muitos vão ajudar, vão ter responsabilidade na questão de arquivamento de documento, na questão de protocolo. Então, esse assunto aqui precisa de total valor. Valorize essa aula, valorize o conteúdo, porque você já vai estar recebendo informações do que você vai executar lá na prática. Não estou falando que todo jovem aprendiz, dentro das suas funções, executa a parte de arquivamento. Nem tem como eu saber disso, porque cada empresa divide as atividades de uma forma diferente. Mas eu tenho certeza que muitos jovens aprendizes fazem sim, tem sim dentro das suas funções essa atribuição e precisam dar valor a esse tipo de atividade, porque pode trazer um ganho ou um grande prejuízo para a empresa. Então, vamos imaginar assim que o setor jurídico lá da empresa, recebeu lá uma reclamatória trabalhista. Então, tem um funcionário que entrou na justiça alegando algumas situações. O jurídico tem que responder, e inclusive ele tem prazo para isso, ele tem prazo de resposta.
o que o jurídico vai fazer? A primeira coisa, ele vai entrar em contato com o setor de recursos humanos ou o setor lá na empresa que cuide da documentação dos funcionários, tanto dos funcionários ativos quanto dos funcionários que já foram embora, que já se desligaram da empresa. Imagina se o jurídico vai lá e o recursos humanos fala assim: não, quando o funcionário sai da empresa, a gente joga toda a documentação no lixo. Né? Então, tudo que a gente tinha do funcionário, o que a gente pagou, o que ele assinou, a gente joga tudo no lixo. Não pode, tá? Porque, inclusive, existem questões legais por trás, né, da técnica de arquivamento e protocolo. Então, existe lei, existe uma tabela de temporariedade. Então, existem alguns documentos que existem tempo determinado por lei de guarda e conservação. E funcionário nem se fala, tem documento de funcionário que a gente precisa guardar por 10 anos depois que ele sai da empresa. Então, vamos continuar imaginando esse exemplo, que o jurídico vai lá, pede essa documentação e o RH fala: não, a gente jogou tudo fora. Automaticamente não tem como o jurídico responder nada. Então, automaticamente a empresa vai ter que pagar tudo, né, que o funcionário está alegando, mesmo que talvez ela tenha feito tudo certo, mas ela não tem documento para provar. Então, por isso que é tão importante, e não é só na questão de documentos de funcionários, mas é de todos os tipos de documento. Documento relacionado ao financeiro, relacionado à parte contábil, relacionado à parte de clientes, de vendas, né? Relacionado às negociações que eu fiz com os fornecedores, relacionado com os contratos que eu tenho com os investidores, com os sócios. Tudo é muito importante. Todos os documentos. E então a empresa precisa realmente levar isso a sério. Cada empresa, ela pode fazer do jeito que ela quiser, né? Eu penso assim, cada empresa vai fazer do jeito que fica melhor para a sua rotina de trabalho e para o seu ramo de atuação. Então não existe assim uma regra sobre arquivo que você vai lá e aplica em todo local. Não, você vai adaptar para a tua realidade. Então, cada empresa tem liberdade para escolher como vai fazer esse arquivo. Né? Vai ter arquivo digital e também físico? Vai ser só arquivo físico? Né? Como é que vai classificar? Que pasta que vai usar? Como é que vai ser lá as prateleiras, as gavetas? Tudo isso é a empresa que vai determinar. Só que ela tem que determinar isso com muita responsabilidade. Ela tem que fazer, quando ela faz lá a divisão de trabalho, né, entre os departamentos, que a gente já aprendeu isso, né? Quando ela tem lá o seu organograma, ela cria uma organização hierárquica, ela faz a divisão de trabalho por departamentos. Dentro dessa divisão de trabalho, tem que ter pessoas que fiquem responsáveis pelo arquivamento de documento, né, que tenham essa responsabilidade, que sejam treinados, né, que a empresa crie lá uma metodologia de trabalho, treine as pessoas em cima dessa metodologia para que isso funcione, né, para que no momento que precisou de um documento, sabe-se exatamente onde está. Não precisa parar a empresa inteira para procurar aquilo. Quando encontrar o documento, ele vai estar, né, com uma certa qualidade ainda. Eu não vou ter colocado lá num lugar úmido, sujo, empoeirado, né? Então é algo que vai ter uma manutenção para que esse documento possa durar lá pelo período necessário, ok? Então é sobre isso que a gente vai falar nessa aula, né? Eu me estendi um pouquinho dando essa introdução, mas é porque é muito chato quando a gente vê, né, que vai falar sobre arquivo e protocolo e as pessoas, de certa forma, torcem o nariz, sabe como? Não dão valor, né? Acho que é bobagem e não é, tá? É algo que pode trazer grandes impactos negativos dentro de uma empresa, ok? E também não é assim, minha empresa é pequenininha, então eu não preciso cuidar disso. Só as empresas grandes é que precisam. De maneira nenhuma. Inclusive, quando você abre a tua empresa, que ela é pequenininha, se desde o início você começar a ter um cuidado com a documentação, criar uma metodologia, ensinar os seus funcionários, isso vai se replicando como se fosse uma cultura. A cultura da gestão dos documentos, a cultura
da preservação, da conservação desses documentos. Então, isso vai caminhando à medida que ela cresce, fica muito mais fácil de você trabalhar, né, de você implantar. Então, não tem tamanho de empresa, não tem ramo de empresa, né? Não é se a empresa é privada ou se a empresa é pública, não tem, não independe. Vou formular melhor a frase. Independe do tipo de organização. Se é uma organização que visa lucro, se é uma organização que não visa lucro, se é pública ou é privada, independe. Todas as organizações precisam ter todo um cuidado com a sua documentação, né? Precisam então saber sobre técnicas de arquivamento e protocolo, ok? Eu vou compartilhar a minha tela aqui para a gente poder ir, né, trabalhando ali dentro dos slides. Então, como eu falei, o tema que a gente vai abordar nesta aula é técnicas de arquivo e protocolo. Então, existe uma lei, tá? Que é a Lei 8.189, de 8 de janeiro de 1991. O que essa lei fala? Ela dispõe sobre a Política Nacional de Arquivos Públicos e Privados e dá providências. Então, pessoal, dentro da parte de arquivo, né, essa é uma das leis aí que nós temos como base. É uma lei extremamente curta, mas bem objetiva, que vai trazer ali algumas informações bem pertinentes para que a gente comece a trabalhar em cima dela. Aí existem outros instrumentos legais que aí vão abordar, né, sobre o arquivamento de documentos específicos a determinadas áreas, né? Então, quando a gente fala de documento previdenciário, quando a gente fala de documento tributário, aí existem outras disposições legais que vão inclusive determinar o tempo de guarda desses documentos. Mas a lei geral que nós temos sobre o assunto é essa aqui, 8.189 de 1991. Dentro dessa lei, o que é arquivo? Tá? Então, consideram-se arquivos, para os fins dessa lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, vejam aqui, ó, por órgãos públicos, instituições de caráter público e entidades privadas. Então, é uma lei geral, como eu falei, não é só para organização pública, mas também para privada. Então, consideram-se arquivos, para os fins dessa lei, os conjuntos de documentos produzidos e recebidos, em decorrência do exercício de atividades específicas, bem como por pessoa física, né, qualquer que seja o suporte da informação ou a natureza dos documentos. Então, isso para a lei que é a definição aí de arquivos. E olha que interessante, a gente está falando aqui sobre organizações, então a gente está falando sobre pessoas jurídicas, né? Eu falei da importância do arquivo para uma pessoa jurídica, né? Para que a empresa não saia prejudicada porque ela não tem um documento que comprove aquilo que ocorreu. Porém, nós, enquanto pessoas, né? Enquanto pessoa física, nós também temos que ter arquivo dos nossos documentos em casa, né? Aqueles documentos nossos, né, que são obrigatórios, são básicos. Nós temos que ter o controle dos nossos documentos de contas a pagar, de contrato de trabalho, dos bens que nós possuímos. Então, essa questão de arquivo de documentação não é também só para o âmbito, né, das pessoas jurídicas, mas também para o âmbito das pessoas físicas. Então, o documento, ele é todo material recebido por uma organização, ou também a gente poderia complementar ali todo material produzido também, né, por essa organização, no decorrer de suas atividades, que se constitui elemento de prova ou informação. Então, é essa a importância do documento, porque muitas vezes ela é um elemento de prova, como eu falei lá no início, o caso do jurídico.
O jurídico precisa provar que a empresa pagou determinada verba lá para o funcionário. Como é que ele prova? Com o documento, né, que contém, por exemplo, a assinatura do funcionário. Então, é um elemento de prova. Ou pode ser um elemento de informação. Então, tem muitos documentos que eu tenho arquivado que quando eu estou executando uma atividade dentro da empresa, para que eu dê sequência a essa minha atividade, eu preciso de determinada informação. E muitas vezes eu vou conquistar essa informação, vou buscar essa informação em documentos arquivados. O arquivamento dos documentos pode ser direto ou pode ser indireto. Qual que é a diferença? O arquivamento direto é aquele que você, né, consegue ir diretamente, né, e ali pegar o documento que você precisa. Então ele está muito simples, muito fácil o acesso a ele, né? Vamos imaginar assim, eu tenho lá a pasta dos meus funcionários e estão todas por ordem alfabética. Então eu tenho um arquivamento direto, eu simplesmente vou lá na pasta e eu vou ver o nome da pessoa e eu consigo pegar aquele documento, né? Então está muito fácil de eu identificar, eu posso ir diretamente procurar. O indireto não. Dependendo de como eu classifico o meu arquivo, pode ser que eu classifique ele com numerações. E aí, se eu olhar para aquele número, de cara eu não vai entender o que ele representa. Então, eu preciso buscar muitas vezes isso num índice, num plano de contas, numa planilha. E aí, ali eu identifico em qual caixa, né, com determinada numeração, que está o documento que eu preciso. E aí eu vou lá no arquivo buscar essa caixa com essa determinada numeração, por exemplo. Então, isso é um arquivamento indireto. Eu não pude ir diretamente lá buscar o documento. Para que eu reconheça o documento, eu encontre ele, eu preciso fazer uma busca anterior em algum tipo de índice, de planilha, de plano de contas, né? Alguma ferramenta de controle para que daí eu encontre o documento que eu estou precisando. O arquivo, né, dos documentos, esses documentos nós podemos fazer algumas classificações, né, quanto a alguns quesitos, vamos dizer assim. A primeira classificação é quanto ao seu formato. Então, como assim quanto ao seu formato? É quanto à característica de apresentação, né? Então, por exemplo, eu tenho ali um documento que é uma ficha de admissão, né? Uma ficha de funcionário. Então, é uma característica daquele documento, né? Eu poderia ter um outro que é um formulário de cadastro, um cartaz com organograma, um mapa do bairro, uma planta baixa. Então, cada um tem uma característica de apresentação diferente. Apresentação, tá, gente? Não de conteúdo. Conteúdo a gente pode fazer outra classificação. Mas de apresentação, né? Então, quando eu bato o olho ali, é a forma com que eu vejo aquela estrutura. Nós podemos classificar quanto ao gênero, tá? Então, aquele documento ele possui um gênero específico. O que é esse gênero? É qual é o signo, qual é o código, qual é a forma que aquele documento vai se comunicar comigo, né? Então, por exemplo, pode ser um gênero textual. Quando eu tenho algo escrito, né, manuscrito, digitado, impresso, né? Então, quando aquele documento ele me remete a um texto, a uma comunicação ali escrita. Pode ser de gênero audiovisual, né? Um filme, um vídeo, um CD-ROM, um DVD, fotografia, microfilmes, fitas magnéticas. Então, para que eu entenda o conteúdo, né? Eu não vou ler, mas eu vou ter um audiovisual. Eu vou usar, né, de dois sentidos nossos. Eu vou escutar e eu vou ver. Pode ser cartográfico, né? Qual que é esse gênero cartográfico? É aquele que nós encontramos em mapas, em plantas, em atlas, né? Então, é uma forma de apresentar um determinado conteúdo. E o iconográfico, né? Quando eu tenho pinturas, gravuras, desenhos, esculturas, né? Então é algo que vai remeter aí a vários sentidos nossos,
né? Então, esse documento, né, ou esse objeto que nós temos arquivado, ele pode se classificar também quanto ao seu gênero. E também quanto à sua espécie. E aí sim a gente vai estar se referindo ao conteúdo, né? Então, eu trouxe aqui algumas espécies, mas dentro da apostila vocês vão ver que tem bem mais. Então, esse documento pode ser um ofício, né? Então, o conteúdo dele é um ofício, é uma comunicação, de certa forma, muito formal com algum tipo de órgão público, por exemplo. Pode ser um relatório, né? Que o conteúdo é relatar, é expor, é explicar uma determinada situação da empresa, né? Apresentar dados e informações. Pode ser uma certidão, né? Que é um documento extraído de algum órgão público, que ele dá essa certidão, essa garantia se aquela situação está positiva ou negativa, né? Se aquela pessoa tem aquele determinado mérito lá que ela procurou através da certidão. Pode ser um regimento, lembram lá na primeira aula a gente falou, né, sobre possuir um regimento interno, né, alguma forma de determinar então uma situação, né, normas de conduta, normas de ética, normas de comunicação, pode ser normas de vários assuntos ali relacionados à empresa. Outro tipo de espécie de documento é a ata, né, que é aquele documento criado durante uma reunião para deixar registrado toda a pauta discutida, os resultados obtidos e contar com a assinatura de todo mundo que está envolvido. Pode ser também uma lei, então eu posso ter lá dentro dos meus documentos algumas leis. Toda empresa, né, de acordo com o ramo de atuação dela, ela tem diferentes leis, então diferentes normativas que ela precisa seguir. Para isso, ela precisa conhecer. Então, ela pode ter lá, né, dentro do seu hall de documentos, leis impressas ou digitalizadas para que ela possa ter esse acesso facilmente no dia a dia. Então, aqui é para vocês entenderem que os documentos, tá? Eles podem seguir algumas classificações, e inclusive essas classificações, né, nos permitem uma melhor organização desses documentos dentro dos nossos arquivos. O arquivo, gente, primeiro, ele precisa ter acesso, ou seja, deve facilitar a localização dos documentos de forma rápida. Então, a maneira com que eu faço o arquivamento da documentação tem que ser de fácil acesso, né? Então, que a pessoa consiga encontrar, né, localizar e pegar facilmente aquele documento, né? Então, aí vem uma questão de organização. Às vezes você entra lá numa sala de arquivo e você não consegue encontrar nada, porque não tem uma lógica, né? Não foi usado corretamente os espaços, não se usou nichos, prateleiras, gavetas, está tudo jogado de alguma forma, né? Tudo desorganizado, aí o acesso fica completamente prejudicado. Tem que ter simplicidade e precisão. Então, deve garantir a precisão na consulta dos documentos, facilitando a localização do que foi arquivado ou retirado. Então, principalmente quando você usar do sistema indireto, a gente viu que você vai ter que ir atrás de um índice ou de uma planilha de controle para depois identificar em qual caixa, qual nicho, qual gaveta eu encontro determinado documento. Eu preciso criar essa estrutura de uma forma simples e precisa, né? Então, tem que ser simples e as pessoas que trabalham nessa organização, né, nesse arquivamento, tem que fazer isso com muita precisão, para que quando alguém vá buscar aquilo realmente esteja aonde deveria. Tem que ter flexibilidade, né? Deve acompanhar o desenvolvimento da organização e ajustar-se à complexidade e ao volume de documentos. Né? Então, eu falei lá, quando a empresa é pequena, ela tem que desde o começo começar lá com o seu processo de arquivamento. Só que, quando ela está lá no início, ela vai fazer isso de forma simples. Na medida que ela vai crescendo, ela precisa ir se adaptando a esse crescimento.
né, adaptando as formas, as técnicas de arquivamento para que isso vá sempre ajudando nesse quesito e não prejudicando a organização. E tem que ter segurança, né, para evitar perdas, deteriorização, furto e até prevenção contra fogo. Dependendo do tipo de arquivo, deve-se ter cuidado com o sigilo, né, impedindo acesso facilitado a documentos confidenciais ou divulgação de dados não autorizados. O arquivo, ele não pode ser algo assim de livre acesso, que todo mundo entra e sai com a maior facilidade, né? É importante que tenha ali alguns princípios de segurança. É importante que documentos sigilosos, confidenciais, estejam arquivados, né, de forma com que não é qualquer pessoa que vá podendo, né, pegar esses documentos. Porque imagine lá dentro do arquivo da empresa quanta informação existe sobre a empresa. Vamos imaginar só na parte de RH quanta informação diferente sobre cada funcionário. Essas informações são da empresa, não são para que ninguém pegue aquilo e saia passando, né? Saia divulgando. Então tem que tomar cuidado, né? O arquivo é uma fonte muito rica de informações. A gente viu, inclusive, que isso é um dos objetivos. Além de ser elemento de prova, é ser rico em informações. Então, a empresa precisa criar uma metodologia de segurança, né? E não permitir o livre acesso dos arquivos, né? Então, entra e sai quem bem entender e que qualquer um possa ter acesso a qualquer tipo de arquivo. O arquivo ele pode ser corrente, intermediário e permanente. Se vocês pesquisarem na internet, tem alguns, não alguns autores, mas algumas pessoas que, em vez de colocar essa classificação, chamam o arquivo de ativo e morto. Então, a gente poderia dizer o quê? Que o corrente e o intermediário ficariam dentro dessa classificação de arquivo ativo. E o arquivo morto ficaria dentro do permanente. Porém, não é certo usar esse termo arquivo morto, né? Porque se ele está morto, ele não tem mais utilidade, eu poderia descartá-lo. E não é isso, né? Então, determinados documentos eu tenho que, né, eu tenho que deixar arquivado e manter a sua segurança e a sua integridade até lá por um determinado tempo, né, que seja, por exemplo, por um quesito legal. Então, mesmo que eu não esteja mexendo nele no dia a dia, ele não está morto. Alguma serventia ele ainda vai ter. Então, por isso que tem muitos autores que pedem para que não se use esse termo. Mas, gente, é muito comum a gente ouvir. Inclusive, quando a gente vai na papelaria comprar uma das caixas que a gente mais utiliza para arquivamento, o pessoal já chama, essa aqui é a caixa de arquivo morto. Então, acabou pegando esse nome. Mas o correto é usar arquivo corrente, arquivo intermediário e arquivo permanente. Qual que é a diferença deles? O arquivo corrente, a gente fala assim, que é o que está em primeira idade. A gente fala que o arquivo tem 3 idades, 3 ciclos de vida. E o primeiro ciclo de vida, a primeira idade, está aqui no arquivo corrente. Então, o arquivo corrente é aquele que eu uso o tempo todo, tá? Ele ainda é um documento que está sendo utilizado, está sendo trabalhado, né? Então, ele está ali circulando muito facilmente no dia a dia. Por isso, até a forma de arquivo tem que ser de um modo que eu possa ter um fácil acesso a ele, né? Então, esse documento corrente é aquele que provavelmente eu vou arquivar, né, nas gavetas da minha mesa ou num armário muito próximo à minha área de trabalho, porque é algo que ainda está corrente, está em uso. Depois, a gente avança para a segunda idade, vamos dizer assim, né? A segunda parte do ciclo de vida de um arquivo, que é o intermediário. Então, aqui, ele já não é tão utilizado assim, ele já não está no meu dia a dia. Mas, de vez em quando, eu ainda posso precisar desse documento. Às vezes, eu estou aguardando, por exemplo, uma solução, às vezes eu estou aguardando que o contrato vença,
né? Então, eu ainda tenho que ter aquele documento de uma forma próxima, mas não é algo que eu vou usar no dia a dia. Então, aqui eu já posso fazer um arquivo diferente, não necessariamente vai ter que estar na minha mesa, na minha gaveta. Pode estar num armário próximo à minha área de trabalho, ou pode até já ser colocado dentro de uma sala de arquivo, mas numa área que fique para arquivo intermediário, que seja fácil esse acesso, né? E não misturado com o arquivo permanente, que é a terceira idade, a última fase lá do ciclo de vida de um arquivo. O permanente é aquele que possivelmente eu nem vou usar, né? Porém, eu não posso me desfazer dele ainda, principalmente por questões legais, né? Então, por tabela de temporariedade que eu preciso cumprir, né? Então, determinados documentos de funcionários eu tenho que guardar 5 a 10 anos depois que eles saem da minha empresa. Então, mesmo que eu não tenha mais aquele funcionário, né? Eu não vou jogar ele fora. Dentro desse tempo que eu ainda preciso ter esse documento por uma questão, né, inclusive de elemento de prova, eu vou deixar ele no arquivo permanente. Então, pode ser uma área lá de uma sala específica de arquivo, onde você vai guardar e você sabe que provavelmente você não vai mexer. Porém, se caso você necessitar durante esse período, né, você sabe que ele está lá guardado de forma íntegra e que você tem um acesso. Só não pode, gente, por questões de organização e de facilidade, misturar o intermediário com o permanente. Porque o intermediário, de alguma forma, você ainda está trabalhando com ele, mesmo que não seja no dia a dia. E aí, se você misturar lá com o permanente, já vai dificultar a tua rotina do trabalho, né? Então, seria aí por uma questão de organização. Então, a gente tem esses três ciclos de vida. Por quê? Por questão de organização. Por saber que o arquivo corrente eu tenho que arquivar ele de uma forma muito mais próximo da minha área de trabalho, né? Inclusive, se possível, na minha área de trabalho. O intermediário eu já posso deixar, né, não tão próximo, mas de muito fácil acesso. E o permanente eu já posso deixar, né? Inclusive o permanente não precisa nem ser dentro da empresa. Tem muita empresa que não possui espaço para arquivo. E aí contrata, outras empresas que justamente trabalham com esse tipo de serviço. Elas possuem ambientes só para arquivos permanentes. Então você contrata, você vai pagar um aluguel e essas empresas vão fazer a guarda, a segurança, a proteção aí do teu arquivo durante aquele período que você precisa, tá? Então é por uma questão de organização que existem essas divisões. Como eu falei, alguns tipos de documentos, eles têm previsão legal, né, de qual é o período que a empresa precisa manter eles ali arquivados de forma correta. Então, por exemplo, a nota fiscal, né, pelo Código Tributário Nacional, artigo 173, aquela nota fiscal quando eu compro um produto lá na empresa, então não é a nota que eu emito, é a nota que eu recebo, é o que a gente chama de nota de entrada que vem do meu fornecedor. A guarda legal dela é de 5 anos após a data de emissão. E a nota fiscal de saída é aquela que eu emito quando eu vendo um produto ou um serviço, né? Pela Lei Orgânica da Seguridade Social, artigo 46, né? Ela deve ser mantida aí 10 anos, tá? Os documentos trabalhistas e previdenciários, né? Então, os documentos previdenciários, aqueles que eu fiz, né, durante todo o período que eu tive ali aquele determinado funcionário. Então, eu tive com ele toda uma relação previdenciária, né? Todo mês era descontado lá do seu salário o INSS, esse INSS era repassado, né? Para que isso vá gerando um montante lá para a aposentadoria desse funcionário, né? Se o funcionário ele teve auxílio doença, né? Se determinadas mulheres tiveram lá salário maternidade, né, a licença maternidade. Então, toda essa relação, todos os documentos que contam essa historinha previdenciária,
eles precisam, né, ser armazenados, arquivados pelo período de 10 anos, né, segundo aí o regulamento da Previdência Social. E documentos trabalhistas de modo geral, todo o meu relacionamento que eu tive com o meu funcionário, contrato de trabalho, as alterações contratuais, né, os pagamentos que eu fiz para ele, férias, 13º, tudo isso, né, pela Constituição Federal e pela consolidação das leis do trabalho, eu preciso guardar pelo menos 5 anos, né? Então, após aí a saída dele da minha empresa. Então, vejam, nem sempre é uma questão que a empresa pode fazer valer o que ela quer, né? Então, eu não quero ter arquivo de documento. Não é assim que funciona. Existem previsões legais que a empresa precisa, então, cumprir com elas. Guardar esses documentos por esses períodos. E o documento, pessoal, tem que estar íntegro, inteiro, né? Você tem que conseguir analisar aquele documento, senão também não tem aí, né, a devida importância. Quando a gente vai trabalhar com arquivo, hoje existem vários produtos aí no mercado que você pode então usar, né, para você fazer o arquivo correto. Vai depender do que? Da empresa. Então vai depender do volume, de qual foi a estratégia que ela traçou ali para o arquivo, como é que ela quer usar o espaço, né? Então temos aqui as caixas compactas, que são caixas de papelão, e agora também tem caixa desse formato que é de plástico, que é isso aqui que eu falei para vocês. Quando a gente vai na papelaria, é muito comum o pessoal falar, isso aqui é caixa de arquivo morto, né? Então esse nome acabou pegando. Nós temos essas pastas que a gente chama do tipo AZ, que é aquela pasta durinha, né, em que você pode pôr plásticos ou papéis furados dentro, né? Então, fica bom para colocar em armários ou em prateleiras. Nós temos aquela pasta sanfonada, que pode ser de papel, pode ser de plástico, que é fácil, né, de transportar, né? Inclusive, fica fácil para você colocar documentos correntes para você ter dentro ali da tua gaveta. Tem arquivo com gavetões para pasta suspensa. Então, é aquela gaveta que você abre, ela tem do lado 2 trilhos para que você deixe as pastas suspensas devidamente organizadas, né? Muito utilizado para arquivo de documentos de funcionários ativos, né? Então, documentos correntes dentro lá do RH. A empresa ela pode fazer arquivo vertical ou arquivo horizontal, né? Então, ela pode colocar ali as pastas, né? Por exemplo, na prateleira, uma do lado da outra, né? Então, faz prateleira que dá bem certinho o espaço da pasta, né? Dessa pasta Z ou dessa caixa de papelão, e aí você coloca um ao lado do outro. Ou então, pode-se colocar um em cima do outro, né? Se faz prateleiras com nichos grandes e você pode ir colocando uma pasta em cima da outra. Então, esse tipo de organização vertical, horizontal, de novo, vai depender da empresa, vai depender da instalação dela, do espaço que ela tem à disposição, de como que ela está pensando em organizar. Só tem que cuidar com a questão do acesso, lembra que a gente viu em alguns slides anteriores. Então, tem que cuidar que às vezes você quer aproveitar demais o espaço e você empilha um monte de caixa, vamos imaginar de caixa de papelão, e aí é justo a que está lá no meio de toda aquela pilha que você vai usar. Então, talvez fique difícil e não facilite o acesso. Então, por isso, tem que ver como organizar esse arquivo e tem que lembrar dessa questão que eu falei, do arquivo corrente, intermediário e permanente. Não misturá-los, né? Então, se você sabe que é arquivo permanente, é muito mais difícil que a pessoa vai precisar. Você pode aí até usar da melhor forma possível o espaço. Agora, se é um arquivo intermediário, ele já tem que estar com um acesso muito mais facilitado. Técnicas de arquivamento. Então, o arquivamento, ele é um conjunto de operações destinados ao acondicionamento e ao armazenamento de documentos. E existem várias técnicas, tá? E, de novo, a empresa escolhe a que ela melhor se adapta. Nós vamos falar sobre o método básico, tá? Que tem alguns aí.
mas também existem métodos padronizados. O que eu posso falar para vocês é que nesse método padronizado, eles mesclam o método básico com cores, por exemplo. Inclusive tem um que vocês vão aprender lá na apostila que é exatamente dessa forma. Ele é personalizado porque ele une o método básico com mais cores para identificar melhor os arquivos. Então vamos conhecer os métodos básicos. O alfabético. Gente, o alfabético, o principal elemento a ser considerado num documento é o nome, Pois é o sistema mais simples, mais fácil, mais lógico, além de obedecer à ordem alfabética. Então, é muito utilizado isso daqui no RH. É muito mais fácil você organizar as pastas dos seus funcionários por ordem alfabética. Mas pode ser que para outras áreas não dê certo. Se você quer organizar contratos com clientes, também pode fazer, alfabético, por que não? Depende depende de novo da empresa, do ramo e de como ela quer encontrar esse documento, Qual é ali a regularidade que ela precisa do documento, Como que ela precisa se organizar. Então é muito particular. Mas o alfabético é o mais simples, Basta você usar aí a nossa lógica alfabética. Tem que lembrar que o nosso alfabeto, depois que nós tivermos a nova regra ortográfica, o K, o Y e o W foram acrescentados no nosso alfabeto, fazem parte hoje. Então não pode esquecer disso, não pode deixar essas letras de fora. E outra coisa importante é que o alfabético ele possui 3 regras de alfabetização que a gente fala. Então, dentro dessas regras de alfabetização, tem alguns critérios, que é importante a gente conhecer, principalmente quanto a nome de pessoas, para que faça lá um arquivo, de determinada forma. Então, é bem importante pesquisar e conhecer aí as 13 regras de alfabetização. Outro método básico, gente, é o geográfico, tá? Que o principal elemento é o local, ou a procedência. Então, esse método ele é muito aconselhável quando desejamos ordenar a documentação de acordo com a divisão geográfica, isto é, de acordo com país, estado, cidade, município. Vamos imaginar que a empresa ela tem várias filiais, então ela pode usar esse método geográfico para separar os documentos pelas suas filiais, que são em regiões diferentes. Então, pode também. Como é que eu sei se é melhor eu usar o alfabético, o geográfico, mesclar os dois? Dependendo dos critérios da empresa, dependendo do que vai fazer mais sentido para o dia a dia dela. O método numérico, onde o principal elemento vai ser o número. Então, o método alfabético e o método geográfico, eles são métodos diretos. Então, é muito fácil você ir diretamente e encontrar lá o documento. O método numérico, ele já é um método indireto, porque como você vai se valer de números, esses números você vai ter que ter um índice, um plano de contas, alguma lógica você vai ter por trás dessa numeração. E aí, só de você bater o olho ali no número, você não vai saber do que se trata. Então, você tem que recorrer a esse índice, a esse plano, essa planilha de controle para encontrar determinado documento. Mas pode sim, pode usar então números. Então, número simples, pode ser cronológico. Então, além do número, está ligado a uma data. Pode ser dígito terminal. O que é isso? É quando o número é muito comprido e separa-se eles em dígitos, de 2 em 2. E aí você trabalha sempre com esse dígito, principalmente o último, para que ele te traga um determinado significado. Também temos dentro do método básico o ideográfico, onde o principal elemento é o assunto, temas básicos que podem ser divididos em diferentes composições. Esse ideográfico a gente nem percebe, mas a gente faz isso. Quando a gente está estudando, o que a gente faz lá? Separa caderno, material por disciplina. Então, eu estou separando por assunto. Então, eu estou tratando os meus documentos de forma ideográfica, onde o elemento principal ali é o assunto.
Temos também, deixa eu só voltar aqui e falar, dentro do numérico, a gente também tem o alfanumérico, que é quando você vai pegar letras do alfabeto e também elementos através do número, né? E fazer uma classificação, então, com letras e números. Então, esses alfabético, numérico, geográfico, ideográfico, alfanumérico ficariam ali dentro do método básico. E o método personalizado, né, como eu falei, padronizado, na verdade seria o nome correto, um deles, por exemplo, seria misturar esses métodos que eu falei aqui com cores. Na apostila vocês vão se aprofundar mais, tá, nesses métodos. Então agora a gente vai falar um pouquinho sobre o gerenciamento eletrônico de documentos, o GED. Então a sigla GED significa gerenciamento eletrônico de documentos. É uma tendência que vem conquistando o mercado empresarial cada vez mais, devido à necessidade de armazenagem e compartilhamento de documentos digitais, de forma ágil e organizada, com os clientes tanto internos e externos. Então, para que a empresa não precise ficar recorrendo no dia a dia ao papel, sendo que hoje a nossa comunicação ela está extremamente digital, né? Então, em vez de eu ficar, toda vez que eu preciso, eu vou lá no meu arquivo, eu pego aquele documento físico, aí eu preciso mandar por e-mail, eu vou digitalizar, vou mandar por e-mail, então fica algo muito moroso. As empresas já estão fazendo isso antes, elas já estão criando uma metodologia de trabalho de digitalização de todos os documentos, né? Correntes, documentos intermediários e inclusive documentos permanentes. E aonde elas fazem essa classificação através de pastas, dividem por departamentos. Aqui, gente, é muito importante a questão da segurança. Por como é um sistema, você dá permissões. Então, determinados documentos que são sigilosos, confidenciais, você só vai dar permissão para as pessoas que realmente precisam e que têm, né, poder lá dentro da hierarquia para acessar aquele documento. Então, você protege muito mais as documentações. E você facilita muito o dia a dia, porque você não vai deixar de ter o documento físico. Muitas vezes a gente ainda tem que ter o documento físico, porque ele ainda é um documento exigido por lei, porque tem assinatura ali de um cliente, de um funcionário, mas tem muita documentação que você já nem precisa mais dela física. Você já transforma ela totalmente em digital e isso facilita, né? Então, no dia a dia, quando você precisa recorrer a uma informação, você já entra ali no GED, procura o documento, vê a informação, né? E continua o seu trabalho. O jurídico lá precisa responder um processo, você já pode, ele mesmo já pode ter acesso, ou você do Recursos Humanos vai passar para ele ali os documentos que ele precisa. E só vai recorrer ao documento físico se precisar, né, por algum motivo, senão o trabalho fica todo digital. Então, é a união de tecnologias que permitem uma empresa gerenciar, controlar, armazenar, compartilhar e recuperar informações de todos os seus documentos de forma prática e ágil digitalmente. Então, nós temos, por exemplo, fisicamente, muitos documentos que, se não for bem cuidado, não tiver num lugar arejado, né, sempre em constante manutenção, tem documento que você vai perdendo ele ao longo do tempo, né, que fica difícil você ler as informações que tem ali. No digital, desde que você tenha todo um processo de backup, de proteção, você não teria esse problema, você não perderia essa documentação, né? E você poderia fazer tudo que fala ali mesmo, esse gerenciamento, esse controle, para que as pessoas certas tivessem acesso aos documentos necessários e não a todos, né? Que é o que pode acontecer lá no documento físico, né? Muitas vezes qualquer pessoa entra lá, pode pegar, né, informações e acabar divulgando coisas que não deveria, né? Faltando com ética aí, né? Passando informações para concorrência, para fornecedores, enfim. Então, esse sistema, ele é literalmente o que está mostrando aqui na figurinha, né? Então, é os documentos que antes eu tinha ali organizado em pastinhas, tudo dentro do meu
computador. Né? Geralmente esse sistema ele é web, né? Se você tem acesso à internet, você já tem acesso aí a toda essa documentação. E o protocolo, né? Eu falei lá no início que eram técnicas de arquivo e protocolo. O protocolo, ele faz parte da questão do arquivamento, só que ele é a porta de entrada do documento. Então, aquele documento que muitas vezes eu vou arquivar, ele começou lá no protocolo, tá? Então, o protocolo seria a primeira fase e uma das últimas fases seria o arquivo, né? Então, o protocolo é a tarefa ou serviço responsável pelo recebimento, pela classificação, pelo registro, pela distribuição, expedição, pela tramitação e controle dos documentos. Quando eu falei para vocês sobre as 3 rotinas do secretariado, né? A gente falou sobre rotina de reunião, de viagem e de correspondência. Quando eu falei sobre correspondência, eu falei sobre protocolo. E eu falei que eu não ia me prender tanto aquilo naquele momento que a gente ia falar agora. Então, tem empresas que o protocolo fica, né, como responsabilidade lá da recepção, do secretariado ou de outras áreas. Isso é livre, né? Quando a gente vai na parte pública, geralmente a parte pública tem um ambiente lá que se chama protocolo, onde você vai protocolar, né, determinados documentos para que ele tramite e dê as providências que você precisa. Então, o protocolo ele existe tanto nas empresas privadas quanto nas públicas, tá? E aí eu vou explicar o passo a passo. O passo a passo que eu vou explicar aqui dá para as duas áreas, privado e público. Então, a primeira tarefa é o recebimento. Então, é quando eu recebo uma documentação. Não necessariamente só de fora, tá? Não necessariamente só de um fornecedor, um cliente, um órgão público, né? Alguém que mandou lá por correio, né? Ou que isso veio por e-mail, porque não precisa ser só físico, tá, gente? Tudo que eu vou falar aqui não precisa ser só físico, pode ser digital também. Então, o recebimento é quando de alguma forma eu recebi. Então, pode ser de fora, como pode ser de dentro. Recebi um documento ali. O que eu preciso fazer? Classificar. Então, eu preciso ler e entender do que se trata aquele documento para mim classificar a qual setor aquilo pertence. Né? Qual setor melhor vai designar, né, o conteúdo daquele documento. E aí, gente, é necessário fazer um registro. Tá? Esse registro pode ser feito manual, que é aquele caderninho que a gente vai lá na papelaria e fala assim, eu quero um caderno de protocolo. Esse registro é sequencial, então é uma numeração sequencial, para que você tenha então uma sequência ali do número de documentos que você está recebendo, qual que é a numeração que você está colocando, qual que é a data, né, de quem que você recebeu, para quem que você vai mandar. Então é o controle dessa documentação. Então, pode ser manualmente no caderninho de protocolo, como pode ser por um sistema, não tem problema nenhum. Mas é necessário fazer esse registro para que daí você faça a distribuição ou a expedição. A distribuição é quando aquele documento você vai, depois que você leu e entendeu, você vai distribuir internamente, ou seja, esse documento vai para algum departamento da própria empresa. Expedição é quando este documento vai para fora da empresa. Então, imagina aqui, ó, vamos pensar assim. Vamos primeiro pensar no seguinte exemplo. Eu recebi do setor, de um cliente, vamos pensar assim, uma reclamação escrita. Ele mandou uma carta via correio reclamando, né, do produto dele, anexou a nota fiscal e tudo mais. Então, você leu, entendeu, você fez a classificação. Ou seja, essa carta, eu entendi, eu tenho que mandar lá para o setor de assistência técnica ou de pós-venda, depende de como a empresa chama. Você vai fazer o teu registro, seja no caderninho de protocolo, seja no sistema que a empresa possui. Você tem que registrar. Eu recebi hoje e exatamente hoje eu estou levando isso lá para o pós-venda. Porque depois esse documento se perde,
E aí você vai ficar responsável que você não fez o correto, então você tem que registrar. E aí você vai fazer o que? A distribuição. Então você vai entregar lá, né, no setor lá do pós-venda, no departamento de pós-venda. Se for um caderninho, a pessoa que receber vai assinar que recebeu. Então você fez a tua parte. Agora ela precisa dar continuidade. Se for no sistema, a pessoa dá um aceite lá no sistema de que ela acabou de receber aquela carta. Então foi uma distribuição, porque foi interno. Agora vamos fazer um exemplo com a expedição. Vamos imaginar que você recebeu lá, você que faz o protocolo, e você recebeu um ofício do setor, lá de um determinado setor da empresa, e esse ofício precisa ser encaminhado para a prefeitura da cidade. Tá? Você, né, faz a classificação para você saber que foi tal setor que te trouxe, faz o registro e você vai fazer a expedição. Né? Não sei se é você que vai até a prefeitura e vai entregar, ou vai mandar isso por motoboy ou por alguém da equipe. E a pessoa que receber lá na prefeitura, ela vai assinar que ela recebeu, tá? Então é a expedição. E a tramitação e o controle de documentos é o seguinte: o protocolo, ele tem que ter uma forma de controlar esse documento desde que ele chegou até ele ser arquivado ou ele ser eliminado. Tá? Então, o protocolo que tem essa responsabilidade. Mesmo que ele mandou lá, vamos imaginar, ele mandou lá para o pós-venda. Ele precisa saber depois o que o pós-venda fez com esse documento. Devolveu para o protocolo para mandar por correio para o cliente. Então, tem que ter toda essa tramitação, esse controle de documentos. Até o momento que, por exemplo, o cliente aceitou lá o conserto, assinou lá um documento de aceite, né, da assistência técnica feita, e que isso vai ser arquivado, né, por exemplo, lá em arquivo permanente, né, vai ser arquivado ali por um período até que a garantia do cliente, né, acabe, e aí esse documento possa ser eliminado. Então, tem que ter toda essa tramitação, esse controle dos documentos. Uma gestão eficaz do arquivo exige a adoção de um controle de empréstimo dos documentos, que pode ser feito por meio de um sistema de protocolo. Agora, a gente vai pensar num outro lado do protocolo. Imagina lá o arquivo, tudo bem bonito, bem organizado, tudo classificado, né? Tá tudo ok. Aí vai alguém lá do jurídico e fala assim: olha, eu vou precisar lá no arquivo, tirar do arquivo permanente, eu vou ter que tirar a pasta do funcionário tal. Ok? Aí o jurídico foi lá e levou essa pasta. Ninguém anotou isso em lugar nenhum, tá? De repente, não sei por que motivo, alguém da área de segurança do trabalho vem e fala: olha, eu preciso fazer um documento para a aposentadoria de um funcionário que não trabalha mais conosco, então eu vou precisar tirar essa pasta lá do arquivo permanente. E aí vão procurar no arquivo permanente e não tá, porque tá lá no jurídico. Só que se isso não está anotado em nenhum lugar, ninguém vai saber. Às vezes nem é a mesma pessoa que falou com o jurídico que está falando com uma pessoa da área do SESMIT. Então, o protocolo também é uma forma de empréstimo, de você anotar, né? Então, a caixa do arquivo permanente, a pasta tal, né, está em posse do jurídico. O jurídico traz, é dado baixa e devolvido no arquivo. Não pode se guardar isso na memória, ainda mais se a empresa for grande. Às vezes tem uma rotatividade alta ali de funcionários, vários funcionários que trabalham cuidando do arquivo, e aí talvez nem seja a pessoa que conversou. Então, o protocolo também serve para empréstimo. Quando a gente vai numa biblioteca pública, eu imagino que vocês já tenham ido na biblioteca pública, né, para fazer trabalho. Lá a gente assina o quê? Um protocolo. Quando eu estou emprestando o livro. Quando eu devolvo, eu vou assinar que eu devolvi. Né? Para que exista esse controle de que aquele livro não está mais ali e com quem que está. Ok? Então, quando você vai criar um sisteminha de protocolo, seja manual ou seja um sistema, tem alguns dados básicos, né, necessários. Né? Cadastrar os dados básicos do documento, identificar a data e o nome de quem retirou o documento,
e registrar os dados em um livro ou em ficha de empréstimo. Né? Então, é isso esse exemplo que eu dei. Então, o correto seria o jurídico foi lá, vai colocar bem certinho qual que era a caixa de arquivo permanente, qual que foi a pasta que ele tirou, qual o dia, né? Quem que tirou o nome dele e ele assina. Quando ele devolver, dá baixa naquilo, guarda de volta no local. Se a pessoa do SESMIT chegasse ali, já iam identificar, essa pasta está emprestada para o setor jurídico. E aí ele poderia talvez ir até o setor jurídico, pegar as informações que precisasse, ou esperaria o retorno da pasta. Né? Aqui tem um exemplinho ali, ó. Protocolo, então o nome atribuído a setores encarregados de recebimento, registro, distribuição e movimentação dos documentos em curso, que é o que eu expliquei quando eu comecei a falar sobre o protocolo. Então é esse setor, essa responsabilidade. E também é um comprovante de recebimento de documentos identificado por um número que também é registrado, né, no documento retirado. Um livro de registro de documentos recebidos e ou expedidos. Então, você tem que ter o controle do que entra e também do que sai, ok? Pessoal, então, aqui a gente abordou de maneira bem objetiva, né? O principal, eu acho, aí, para vocês terem uma base já sobre técnicas de arquivo e protocolo. Quando vocês forem para a empresa, se algum de vocês, né, for trabalhar especificamente com alguma função relacionada a isso, a empresa vai explicar o como ela faz, né? Como que ela se organiza, como que ela arquiva, como que ela faz o processo de protocolo. Então, você vai ter um treinamento e aí cabe a você o quê? Ter muita responsabilidade, muita dedicação a esse serviço, para a garantia de que a metodologia que a empresa emprega, né, seja colocada aí em prática e quando se precise de um documento, saiba exatamente aonde ele está, ok? Pega a apostila de vocês, continua, né? Então tem conteúdo para essa aula e para a aula seguinte sobre esse tema. Então faz os exercícios, se dedica que vocês vão aprender bastante sobre esse conteúdo. Bons estudos e até a próxima aula!